Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje eu aqui, Ivan, juntamente com o Diego. Tudo bom, Diego? Tudo bem, Ivan? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí. E vamos para mais um episódio aí, falando sobre GIMP. Isso aí. Aprígio Simões, apresente-se também aí, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Aprígio. Vamos lá, Thiago, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom turno, pessoal que tá ouvindo a gente. O Og Maciel voltando também aí conosco, tudo bem, Og? Tudo bem, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui. Isso aí. E hoje, convidado especialíssimo aí, que inclusive é o tema do nosso episódio, Elias. Tudo bem, Elias? Tudo bem. Elias Silveira. Eu sou funcionário público, trabalho na Unesp e nas noites e fim de semana eu rodo bolsinha. Ou melhor, eu faz programas? Sou ilustrador autônomo, né? E há 3 anos eu deixei o Photoshop e estou usando o GIMP. Espaço da comunidade. Bem-vindos ao Espaço da Comunidade dessa semana, deste episódio. Bom, antes de começar os comentários, né, como de praxe, quero convidar vocês a visitar a nossa loja, que é loja.tecnologiaaberta.com.br. Lá vocês poderão fazer compras de produtos eletrônicos e não camisa caneca. Para quem for comprar aí que tá ouvindo o programa, quando finalizar o carrinho lá, vocês podem usar o cupom de desconto Opencast, que vocês receberão 7% de desconto em qualquer produto, na verdade, no total da compra de vocês. A nossa loja está sendo hospedada e também mantida pela Dataware, né, o nosso parceiro, a empresa a qual eu sou um dos sócios, então pode confiar aí, pode fazer suas compras com segurança. Para quem mora em Erechim, marca lá e retirar no local, lá quem pode pegar direto na loja e o preço fica um pouquinho mais barato, né, não vai ter o valor do frete. Camisetas e canecas vocês podem comprar via Vitrine Pix, tem um link aí no site, ou também com a nossa parceria lá no Dio Linux, né, que é a loja Dio Store, também tem o cupom de desconto Ubunteiro, tudo maiúsculo, que você também vai ter um descontinho bem legal lá e vai estar colaborando com o site. Também temos uma maneira de colaborar, que você vai ter o link aí que você pode fazer doações em dinheiro para o site. Pode ser uma doação eventual, quando você tiver vontade, ou então fazer doações mensais já automáticas via PayPal ou via PagSeguro. Bom, vamos então para os comentários desse último episódio, que foram bem legais também. O primeiro comentário do Everton Mello. Ele disse assim: olá senhores, parabéns pela iniciativa. Gostei muito do tema, coincidiu com o que fiz da minha vida. Desinstalei o Ubuntu 14.04 LTS, tentei usar o PC BSD 12.2, mas não tive êxito. Tive problemas com drivers e alguns softwares proprietários. Aí eu fui para uma solução mais zen, um termo que usei do meu amigo Fábio Costa. Instalei o Triskel 7.0, que é baseado na versão Ubuntu 14.04 LTS, porém com drivers somente livres e o kernel livre. Não tive problemas ao instalar drivers abertos de vídeo, áudio e algumas bibliotecas e alguns softwares como Steam. Depois de atualizar o Metapacote Mesa, todos os jogos da Valve estão funcionando. O Play on Linux também está atualizado e funcional. Tive apenas um problema ao utilizar o software Redshift, fora isso está tudo ok. Tive melhora de desempenho de 30% em alguns softwares e outros como AvidMux, graças a bibliotecas tive uma piora de desempenho. Ouvi de muitos colegas, você está arranjando sarna para se coçar. Por que você fez isso consigo mesmo, ou sendo que o Ubuntu estava meio travando com soluções não livres, principalmente para Media Server, mesmo com software proprietários instalados e funcionando, o Plex Media Server travava. No Triskel eu senti que ficou mais estável. Uma coisa interessante, ouvi os meus colegas me zoando, dizendo que eu tornar o meu Triskel não livre instalando alguns sistemas proprietários, porém quem diz que está 100% livre muitas vezes usa sistemas open e em seu celular, Android, Cyanogen, Firefox OS. A única solução free livre é o replicante, tem o link ali que tem vários problemas como suporte bem limitado a aparelhos, não possui drivers de Bluetooth, dentre outros problemas como um processo de instalação complexo. Eu até aqui, o Ivan agora falando, né, dificilmente você consegue fazer ele rodar, né, então o principal problema dele é que ele não roda. Então continuando o comentário, instalar um FreeBSD é bem mais fácil que isso aí, apenas no modo texto já dá para fazer, né? Quanto ao sistema Linux da Microsoft, tenho 2 links que podem ajudar sobre o que o Aprígio disse, ambos são para estudos. Ficam aí então os links para vocês darem uma conferida, e são partes do curso do MS Virtual Academy que reforçam o que o Aprígio falou.
São APIs e algumas ferramentas para Linux, não é um SO puro. Enfim, estou muito feliz por fazer parte da família Tecnologia Aberta, espero que continuemos crescendo cada dia mais. Quanto ao link com a transcrição, não passei, pois ainda não terminei. Porém, estou com uma pulga atrás da orelha. Será que temos algum ouvinte deficiente? Postei a minha ideia no grupo da distro Linux Acessível, fui zoado por achar que transcrição iria ajudar alguém. Será que estou errado? O Opencast tem ouvintes deficientes, ou mesmo que precisem do roteiro escrito para algo? Se alguém souber me responder, fico grato, anteciosamente. Ou então fica a pergunta, pessoal, se alguém precisa do roteiro escrito aí do Opencast, né, para poder ouvir, se o Everton Mello aí continua nesse projeto aí pra gente ou não. O Everton Mello também deixou mais um comentário aqui que diz: mês passado eu estava conversando com meu amigo Jun Kyu, que eu conheci do grupo de software Coreia do Sul. Ele comentou que lá na Coreia do Sul muitos lugares ainda usam Windows 7, não porque as pessoas lá são hipsters, mas sim pois a maioria dos bancos usam ainda ActiveX. Então lembre-se que se você reclama do banco usar Java, Oracle, imagina se você morasse na Coreia do Sul, ainda teria que usar a tecnologia de 1996 e pior ainda, da Microsoft. Sugeri o Pipelight para contornar isso, mas ainda não obtive retorno. Bom, Everton, obrigado aí pelos comentários, sempre bem-vindos e bem úteis. Próximo comentário do Antônio Souza, ele disse: estou rindo muito, eu li muito sobre o assunto Microsoft e Linux, postei meio que cutucando as pessoas e até zoei sobre qual nome ficaria melhor, Linux Microsoft ou Microsoft Linux, e vi muita gente se exaltando, mas o que mais encanta era lá atrás o Balmer dizendo que o Linux é um câncer. Também acho, um câncer sem cura. Eu até acho que 90% dos posts e comentários eram gente dizendo merda pra zoar mesmo, afinal, instigar a Microsoft é muito bom. Continuando ainda no Antônio Souza, ele deu mais 2 comentários ali. Esqueci no site da Microsoft Azure, e ainda tem a dona lá, um cara pediu o link para baixar o tal Linux Microsoft e o cara doido lá liberou um link para baixar, claro que era vírus. E ainda não podia esquecer, convidaram o Silvio Santos, parece muita voz dele. Bom, galera, eu vi pessoas comentando que a gente convidou o Silvio Santos para fazer parte aí do Opencast, mas eu sinceramente não entendi quem que é o Silvio Santos. Se alguém aí pode me dizer qual dos participantes que tá aparecendo o Silvio Santos, por favor, me digam que eu fiquei curioso. Próximo comentário, o Yasser deu uma dica, não, na verdade é uma dica, ele falou assim: vamos colocar o Discos como sistema de comentários, e eu digo não vamos colocar o Discos não. Eu tentei já uma vez e a única coisa que eu consegui foi uma bagunça desgraçada com o layout do site, com os comentários. Ao invés de me ajudar, o Discos só atrapalhou, então tá descartado já por tentar usar e simplesmente não funcionar direito. Inclusive eu já ouvi muita gente falando isso, que foi tentar e teve uma trabalheira, muito mais trabalho do que benefício com o Discos. Quando funciona de primeira é perfeito, mas quando não funciona, esquece porque é pepino. E o último comentário aqui do Gabriel Melo, que ele disse: saudações, companheiros. Primeiramente, um enorme agradecimento a todos pelos esforços despendidos na realização deste podcast. Acompanho desde o início e pude fazer alguma ideia, ainda que longínqua, das dificuldades que passaram ao longo deste. Fico muito agradecido por construírem um programa com a temática pela qual tenho muito apreço, e ainda não se prendendo unicamente a entrevistas e convidados, fato infelizmente muito comum por aí. E sim, relacionando toda uma sorte de temas interessantes e diversos, como comentários sobre notícias, análise e afins, de uma forma exclusivamente sempre tão agradável. Gostaria de deixar uma nota sobre o comentário do uso pelos bancos brasileiros da maldição, né, brincadeira dele, do runtime do Java. Segundo comentado no programa, todos os bancos estariam fazendo uso desta tecnologia, porém, pelo menos um banco posso atestar que não faz uso desta, o Bradesco. É possível acessar perfeitamente o Internet Bank sem ter o JRE instalado. O banco faz uso sim do Java, mas apenas no back-end, ao que parece. E pasmem, embora seja aconselhável bater 3 vezes na madeira ao executar qualquer ritual supersticioso para afastar a mínima possibilidade, ainda não faz uso da verdadeira maldição em forma de malware legitimado, o inominável GB Plugin GBuster Warsaw da polêmica Gas Tecnologia. A grande besta em possessão desenfreada, causando toda uma aleatoriedade de problemas e quedas de desempenho em máquinas, redes e afins. Bom, concordo contigo, cara, esse plugin aí é do diabo. Bom, o fato é que não posso atestar que outros bancos sejam possíveis de acessar sem o uso de JRE, porém, no caso do citado banco, esse ainda não é necessário. Contudo, ao meu ver, já fica claro como tem sido desnecessário o uso dessas tecnologias para um acesso considerado seguro. Um outro adendo que vale ressaltar, como abordado no programa, sobre o uso do Java é como o governo tem realmente difundido seu uso através de programas da Receita Federal. Assim como de uns tempos para cá, também tem sido feito amplamente na esfera judicial, como obrigatoriedade para o acesso ao sistema judiciário eletrônico. Uma grande e crescente bola de neve
breve, a qual quem já teve a oportunidade conhece bem os desprazeres do trabalho relacionado. Novamente, muito agradecido, e se servir de sugestão, seria interessante uma abordagem sobre o tema de programas Text-Based User Interface. Afinal, o Aprígio sempre pareceu ter muito a contribuir sobre o tema. Vida longa e próspera, e abraços. Bom, Gabriel, muito obrigado aí pela sua contribuição. Legal saber que tem um banco que não usa Java, embora eu tenha meus contras contra esse banco específico, mas esse é negócio pessoal meu. Bom, pessoal, vamos para o episódio aí que tá bem legal essa semana. Bom, vamos para os assuntos que mais nos interessam também ao pessoal aí que tá em casa. Elias, o que exatamente tu faz com edição ou com criação gráfica hoje? Então, eu trabalho com ilustração mais do meio editorial, né? Então, tenho feito de trabalho de ilustração para Abril, né, para Globo. Abril é Mundo Estranho, fiz capas, né, e para Super Interessante eu fiz algumas ilustrações de matéria, e da Galileu também, da editora Globo. Mas assim, tem outras editoras também menores, tal, que eu faço algumas ilustrações também. Agora estou trabalhando com uma confecção de Goiânia, e tudo usando, de 3 anos para cá, usando o GIMP, né, para trabalhar, né. Pois é, até tem que fazer uma correção com o que eu falei no último episódio, né? Ainda bem que tu me chamou a atenção. A primeira revista que me veio na cabeça, me veio o Veja, me veio o que mais que eu falei? Veja e Época, né? E Época, não tem nada a ver, né? E as Viajei. duas, não cheguei a fazer nada pra elas, não. Viajei na batatinha falando dessas revistas. Aliás, época sim, eu fiz uma, tem uma, a época, não é Época Negócios, tem uma outra época lá, que eu cheguei a fazer uma ilustração de matéria. Então, me salvou 50%, então. Só que na época, dá certinho. Na época, eu fiz pra época, eu usava Photoshop. Então não vale. Não vale, isso aí. Então, na época, você trabalhou pra época. Então, vai. Pois é. As ilustrações, então tu não... Até tem uma pergunta noob aqui na nossa... até nem sei quem foi que colocou a pergunta, né, mas... Eu tô levantando a mão aqui, ó. Foi o Diego, então. Então faça a pergunta aí, Diego, já que é a tua pergunta ali na pauta. Uma pergunta bem noob, Elias. Eu não sabia que... Eu tinha a impressão que Photoshop servia apenas pra fazer edição de fotografia, ajuste de fotografia. Não tinha a menor ideia de que era possível fazer, abre aspas, desenhos nele. Ah, sim. Eu acho que a grande maioria dos softwares, né, eles acabam extrapolando, assim, porque até tem um software que livre também, o MyPaint, que a proposta deles era trabalhar mais com esboço e tal, tanto que ele não tem, por exemplo, ferramenta de seleção, então assim, por exemplo, se você erra, você tem que apagar e desenhar de novo, sabe? Mas ele é usado para fazer arte final, eu já fiz coisas bem legais com ele, então assim, e o Photoshop, de uns tempos pra cá, ele tem cada vez mais, né, inserido ferramentas, né, pra pintura digital, né. Como é que é, Aprígio? O Aprígio tinha dito qual que era o que tu usa mesmo, Aprígio? Eu até brinquei que nesse podcast, talvez eu não falava tanto, não foi mania de falar bastante, porque eu acho que se eu falar o que eu gosto de usar, ele vai me bater. Eu gosto do X-Paint. Na verdade, X-Paint aí é uma coisa bem básica, né? Eu não sou bem pilão aquele que tinha no Windows lá, né? Mas assim, um pouquinho mais parrudinho, né? Ele é bem antigo, me lembra aquelas épocas Motif, né? Então assim, ele, na verdade, é mais pra, não é nem pra editar, mas é mais pra poder ver imagem, né? Fazer um corte, alguma coisa assim. Eu já uso o quê? Eu uso o GIMP pra pegar uma foto, boto a foto no fundo, escrevo um texto, boto uma borda no texto. Isso é o que eu sei fazer. Então, o próprio GIMP, né? O GIMP é mais ele tem a mesma proposta do Photoshop, né? Mas acaba tendo bastante ferramenta. As próprias ferramentas para você fazer alguma correção, elas já servem para você pintar também, né? Então acaba... por exemplo, tem o Krita. O Krita eu acho que ele já é mais voltado mesmo para pintura digital, e ele tem umas ferramentas assim muito legais, que eu tô começando a usar ele agora, tô gostando muito. Então eu vou começar a mesclar mais com ele agora. Então, pelo menos para a parte de ilustração, ele agiliza bastante coisa, assim, que o GIMP não tem, por conta dele ter mais essa proposta de fazer ajuste de imagem mesmo, né? Até a quantidade de pincéis disponíveis já naturalmente já é uma quantidade maior do que a que vem no GIMP, não é isso? Ah, sim, sem dúvida. E tem também algumas funcionalidades lá que são bem legais mesmo, que eu acho que falta no GIMP, né? Mas eu acho que usando os dois, um complementa o outro, vai ficar fantástico, cara. Acho que agora o negócio vai deslanchar. Bem. Bom, Elias, vamos começar pelo princípio, então. Você era usuário Photoshop antes, né? Isso, eu comecei por volta de 2004, mais ou menos. Eu trabalhei com ilustrador
ilustrador lá de Bauru. Na época eu fui para Bauru, fui fazer curso lá de desenho industrial, né? E lá tinha tentar ser bem rápido, assim. Tinha como se fosse um ritual, assim. Nós tínhamos desenho, dois semestres de desenho de observação, então a gente aprendia umas técnicas legais lá de ilustração manual, né? Aí o pessoal pegava e levava o Padelmo para ele ver, né? Porque ele trabalha para as agências de publicidade de São Paulo, tal, né? As grandonas lá. E o pessoal leva lá para ele ver, tal, né? Aí ele gostou do trabalho e falou assim, ó, aprende a fazer isso no Photoshop e quando você tiver bom, você volta aqui. E eu nunca tinha usado Photoshop, eu usava só o CorelDRAW porque eu não tinha mesa de digitalizadora, então eu trabalhava com curva de Bezier, aquelas coisas, então não... Aí eu comprei uma mesa de digitalizador na época da parte serial ainda e tal, e treinei lá, consegui fazer alguma coisa, aí comecei a trabalhar com ele, foi quando eu comecei a mexer com Photoshop, aí fui até 2012. Aí que entra o lance do Valdir, né, porque eu voltei de Bauru pra Ilha Solteira, aí o Valdir começou a pegar no meu pé pra eu usar software livre, eu não queria usar de jeito nenhum. E em 2012 o Cadunic foi dar um curso lá. Eu lembro disso aí. E eu fui meio que amarrado quase, né, pra fazer o curso. Eu não queria nem a pau. O Cadunic sofreu pra caramba, porque eu falei, esse GIMP não presta não, o Photoshop foi bem melhor aí, sabe? Então foi assim, quase o curso todo eu reclamando e até o pessoal achou uma foto lá da época do curso, assim, eu tô com uma cara de merda, assim, que pô, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Bem legal a foto, o pessoal mandou encontrar lá, achar a foto. Então assim, foi mais ou menos assim, né, que a coisa rolou. Então assim, porque eu achava que não tinha coisa melhor que Photoshop, não. Mas assim, eu acho que pelo que eu uso do software, todos estão, o GIMP, o Krita, tá sobrando software pra mim. Tem muita coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, até que acho que tem um pouco a ver com o que você falou. Você disse que veio do Photoshop, né, pra quem não sabe aí que tá ouvindo, o Photoshop é um software da Adobe, né? Ele tem tanto versões aí pra Mac, né, que é bem popular no Mac, devido à calibragem do monitor lá que é boa, eu acho que é isso, enfim, e também para o sistema do mal, né? Enfim, não tem pra Linux. Tem uma petição lá pra fazer, mas eu duvido que isso venha acontecer. Enfim, e tem um GIMP, né? O GIMP é um software open source que tem, se não me engano, versões para Mac, né? Lógico, para Linux, BSD, e acho que tem para Windows também, não tem? Tem também para Windows também. Beleza, então, vamos lá. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou com o Photoshop. Então, quando você começou com o Photoshop, você estava muito preso às ferramentas do Photoshop. Obviamente, você não conhecia o GIMP. Então, você bota na tua cabeça sempre aquela imagem da toolbar do lado do Photoshop. A barrinha lateral, onde você tem as opções, correto? Né? Onde tem lá Remedy Draw, né? Desenhar, lá o... Deixa eu ver se eu lembro. O negócio de jogar... Como é que é? Laço? Jogar... Laço. O negócio lá de fazer crop, né? Pra cortar. Eu me lembro que eu já mexi um pouco com o Photoshop, tá? Lá a ferramenta pra colocar texto, né? Enfim. Aí eu te pergunto, quando você passou... Isso é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Quando você passou pro GIMP, né? Obviamente você sentiu a diferença da barrinha. Porque a barrinha do GIMP é um pouco diferente, concorda? Sim, então, obviamente, eu acredito que você teve uma diferença aí. Você deve ter sentido uma dificuldade, de repente, porque é um pouco diferente as coisas. Tem como você explicar pra gente como é que foi essa migração? Então, rapaz, na verdade, por incrível que pareça, a barrinha nem me atrapalhou muito, assim, sabe? Eu tive mais estranhamento por conta da forma como o GIMP trabalha com camadas, né? Então, assim, foi outras coisas que acabaram me... Porque, assim, eu gosto muito de usar a tecla de atalho, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar descobrir quais eram as teclas de atalho do GIMP, né? Pra determinada coisa. A pessoa fala, mas coloca igual do Photoshop. Eu falei, não, se eu tô indo pro GIMP, por que eu vou colocar tecla de atalho igual do Photoshop, né? E tem como fazer? Tem. E o GIMP é fantástico, assim. Você vai no menu lá, você para o mouse lá, fica iluminado aquele comando. Se você deixar ativado tecla de atalhos dinâmicos, é só você criar o atalho ali na hora. Você bate as teclas que você quer ali, ele já grava lá a tecla de atalho. Então você podia colocar tudo do Photoshop, mas eu falei, não, se eu tô usando o GIMP, vai ser do GIMP mesmo. Então eu aprendi as teclas de atalho, então acabou não atrapalhando muito esse lance do menuzinho ali e tal. Mas foi o esquema das camadas, só que depois que eu comecei a entender melhor como ele trabalhava com camada, eu até achei melhor, sabe? Até gostei mais do
do jeito dele trabalhar. Então, assim... Isso é uma outra coisa que eu te perguntar, porque no Photoshop a impressão que eu sempre tive é que trabalhar com as camadas era mais fácil. Eu posso estar muito enganado, eu não sou ele tem uma maneira diferente. Isso. Mas sabe quando eu tô falando, por exemplo, aquele negócio de você, vamos supor que você tá fazendo uma imagem, né? Aí você usou lá o recurso lá de cortar a imagem, você pegou lá aquilo que eu falei, que é o laço, que é isso? O laço magnético. Pegou a bolhadeira. Pegou a bolhadeira. Eu já vi a foto aí já. Aí você bota essa foto depois aí. Vamos esse é o GIMP dos Pampas. Aí pega lá aquele laço e você preenche todo o laço magnético, ou seja, o que for, preenche lá aquela imagem que você quer cortar. E lá no Photoshop tem uma facilidade que eu não lembro do GIMP, eu não mexo. E você clicava lá e você transformava aquilo num layer, né? Uma nova camada, onde você podia duplicar, você podia colocar transparência, você podia colocar lá, enfim, os efeitos sobre aquela camada, backupear aquela coisa toda. Isso você consegue fazer no GIMP? Então, eu não sei se eu entendi, mas eu acho que sim, se é o que eu entendi. Não, assim, você usar uma camada como se fosse uma máscara, né, pra você depois... tem uma coisa... eu acho que eu sei o que você falou, que lá no Photoshop, por exemplo, ele tem um recurso que é filtros nas próprias... um filtro que você coloca na própria camada. Então, por exemplo, você cria uma camada lá acima e você joga um filtro lá, por exemplo, de ajuste de brilho, alguma coisa assim, e ele já faz nas camadas. No GIMP isso é uma coisa mais simples mesmo, do tipo, você preencher uma determinada área na imagem e fazer um crop, né? Cortar um cut, sei lá, cortar aquilo já com uma nova camada. E aí você consegue já começar a trabalhar aquilo. Então isso é fácil no GIMP? As pessoas têm uma... sim, porque na verdade, a hora que você recorta aquilo, o que ele faz? Ele deixa aquilo como... Isso que é uma coisa assim, que na época eu estranhei, por exemplo, eu recorto uma coisa lá, por exemplo, dou um Ctrl X lá, por exemplo, e depois dou um Ctrl V pra ela voltar, aí ele volta, só que ele fica como uma seleção flutuante, né? E eu achava esquisito isso, porque antes você dava, por exemplo, um comando Ctrl Shift, qualquer coisa lá, ele criava já uma camada nova com aquilo, né? Só que assim, esse recurso do GIMP de ficar flutuando, você tá com aquele negócio flutuando, você já pode, por exemplo, se tem algum ajuste que você quer fazer, apagar alguma coisinha que você não quer, você já faz antes de você ou colar ele de novo na camada onde você arrancou, ou criar uma nova camada, que é só clicar no íconezinho lá de nova camada, ele já pega aquela seleção e transforma numa nova camada, né? Show, só que é isso. Então, assim, é bem a questão mesmo de você se adaptar, né? Na forma do software trabalhar, mas é bem tranquilo, assim. Eu tanto que foi rápido, assim, a migração. Pra quem não queria nem saber de GIMP, terminou o curso, eu já formatei tudo e instalei, não quis mais usar o Photoshop, aí só usei uma vez lá, por conta desses lances de filtro de camada que tinha no Photoshop, que ia agilizar o trabalho que eu tinha que fazer lá, que até foi pra Galileu, mas foi só também, depois não usei mais, né? Deixa eu só fazer uma observação rápida aqui, o Cadunic, você que tá chutando isso aí, isso aí é um testemunho do seu aluno. Ganhou mais uma alma, né? Elias, oi. Você já teve algum contato direto que ligasse o GIMP e gráficas? Você acha viável o uso do GIMP para alguma gráfica? Isso aí é até interessante esse negócio, né? Por quê? Eu, quando usava o Photoshop, eu nunca mandei um arquivo de Photoshop para gráfica. Eu sempre, por exemplo, se eu tivesse que mandar para gráfica, mesmo que fosse uma imagem só, eu ia colocar dentro do InDesign e ia gerar o PDF por lá, né? Aí ia mandar o PDF para gráfica. Então, assim, da época do Photoshop eu já não enviava, do GIMP menos ainda, né? Porque o GIMP trabalha com perfil CMYK, né? E aliás, esse lance de perfil também, já começa a falar de negócio de gráfica e tal, que vira essa briga de RGB com CMYK, né? Porque na verdade, dependendo do software que você usar, você vai ter que trabalhar com RGB mesmo. Tanto o próprio Photoshop, se você for lá em modo de cor e mudar para CMYK, ele desabilita um monte de recursos. Você não vai conseguir usar um monte de fios, um monte de coisa. Porque num software você tem que trabalhar com RGB mesmo. Quer dizer, só na hora de você... Essa dúvida surgiu aqui porque eu uso o Inkscape aqui bastante. E às vezes eu faço alguma estampa ou algum logotipo
mando pra gráfica e às vezes eles me retornam cobrando o arquivo do CorelDRAW. Eu sempre mando em PDF. Rapaz, isso aí é outra coisa que também eu tinha até notado que eu ia falar disso, que foi até legal você ter falado, porque eu achei que acontecia só por ser aqui cidade pequena e tal, né? Então o negócio tá rolando mesmo, pra todo lado. Tem muita gráfica fazendo isso, quer dizer, o pessoal tá contratando gente que sabe usar o CorelDRAW. Então, assim, você pode gerar um arquivo no InDesign, né? Você pode montar lá, editorar tudo no InDesign, quer dizer, não precisa ser software livre. Você vai gerar o PDF, ela chega lá, o cara quer o CDR pra ele gerar o fotolito, né? E desde quando o CorelDRAW é software pra isso, né? Pra dar saída de arquivo. Inventaram essa coisa agora. Eu posso pegar só uma palhinha da pergunta dele, que essa pergunta foi excelente. Uma coisa que você está falando aí que é muito importante. O que acontece? Quando você leva, a gente acha que a gente tem dois mundos, na verdade, a dizer, né? Quando a gente leva uma coisa para gráfica, na verdade, você está com duas intenções. Por exemplo, eu quero fazer um fotolito, né? Então eu levo para gráfica, de repente, um TIFF fechado, com toda aquela calibragem e a minha quantidade de DPI, aquela calibragem que foi feita no aspecto do meu monitor, né? Seja lá o que for, para o formato CMYK. Então a gente tem dois mundos. O mundo de internet, que é aquele que você faz trabalho para internet, né? Banner, seja o que for, você faz em RGB, porque é uma coisa apresentativa, é uma coisa que não exige uma certa calibragem. Aí a pessoa pergunta, mas o que é certa calibragem? Por exemplo, se você coloca uma coisa no Photoshop, um exemplo, tá? Aí você me corrige aí, em CMYK, se você transforma uma imagem que está em RGB para CMYK, aquele azul que era azul deixa de ser azul, aquele verde que era verde deixa de ser verde. De repente o teu azul pode se parecer mais com verde, de repente o teu verde pode se parecer mais com lilás, né? Ou por aí vai, eu posso ter errado aqui o formato RGB. Então o que Então o que acontece? Isso tem acontecido, isso eu tenho visto bastante algumas pessoas, tem lugares que eu dei de treinamento, eu vi algumas pessoas falando sobre isso quando tocam no assunto esse negócio de fechar a imagem. Aí eu vai um pouquinho para aquilo que eu conheço. Esses dois mundos, eles não podem se interferir, porque eu não posso simplesmente pegar um trabalho que eu fiz em RGB e jogar para CMYK. Eu vou ter que trabalhar isso, eu vou ter que calibrar aquilo, que quando eu mandar aquilo para gráfico, exatamente como você falou, ele vai passar por uma impressão post-script, correto? E lá naquela impressora, aquele driver que foi equilibrado, né, para impressão naquele momento, ele vai ter aquela calibragem de cores, ou seja, aquele azul, aquele verde, aquele vermelho, vai ter que sair exatamente da cor que você tinha uma expectativa no seu monitor. Porque eu já vi gente mandando para gráfica uma imagem, um fotolito, eu acho que fotolito pegando pesado, mas fazer uma lona, alguma coisa, um frontlight, um backlight, alguma back-end, enfim, né? E aí a pessoa coloca lá, manda imprimir, e aí não sai aquela coisa que a pessoa fez, porque a pessoa trabalhou totalmente num outro padrão. Então, quando a gente está falando em Photoshop, eu na minha mente, que já atendi empresas de comunicação, eu via muito isso. O cara, quando trabalha em Photoshop, ele não trabalha com um programa que faz também coisas de web, ele trabalha com um programa profissional para trabalhar com CMYK, sabe que você me entendeu? Eu falei, então trabalha. Enfim. Então, por exemplo, ele calibra o monitor dele para trabalhar com aquela imagem CMYK, porque ele sabe que aquela cor vai sair na impressão. E ele proporciona todo aquele trabalho dele em cima daquela impressora, aquela impressão post-script. E quando ele salva em PSD, né? Porque eu acho que, na verdade, para gráfico você não manda PSD, porque se o cara chegar na gráfica exatamente como você falou, ele vai abrir em CorelDRAW e vai cagar todos os seus efeitos. Porque o CorelDRAW vai cagar os efeitos PSD que estão lá. Mas quando ele manda em TIFF fechado, trabalhando no mínimo a 300 dpi, eu tô falando de trabalhos tipo de revista, e seja o que for, que é 300, 600 dpi a 1200, né? Aí já tá chegando já quase a gigantografia. Então ele manda aquela impressão lá na impressora e tem que sair exatamente como tá ali. Aí eu te pergunto, tipo, no GIMP, essa é uma grande dúvida que eu tenho. O GIMP ele é mais voltado para trabalho web, ou eu posso reconsiderá-lo a um trabalho como você tem feito, mas sem dividir programa? Porque lá também não estou usando PageMaker, design, seja o que for, estou usando o Photoshop, um exemplo. Então, no Photoshop eu consigo fechar uma imagem TIFF de 600 dpi, 300 dpi, seja o que for, e mandar imprimir aquilo, né, com toda a calibragem semi-possível. Eu consigo fazer isso no GIMP? Então, no meu caso, por exemplo, eu acabo, para as editoras, eu acabo enviando em extensão do Photoshop. Eu mando em PSD. O que eu faço? Eu trabalho o tempo todo no GIMP, aí beleza, tá
tá legalzinho lá, eu deixo meu arquivo XCF lá e exporto um PSD. Entendi. E algumas vezes, na maioria das vezes eu acabo, às vezes, abrindo no Krita. Eu tenho uma versão do Photoshop 7 na minha máquina, via Wine, que às vezes eu uso ela só para abrir o PSD para ver se tá tudo ok, né? Antes eu ficava abrindo, agora nem abro mais, porque não precisa. Não dá falta. Nunca deu erro de compatibilidade, assim. Então, assim, eu mando em RGB mesmo. Muitas vezes eu mandei em RGB a imagem em PSD, porque o que acontece? Os caras vão lá, principalmente capa de revista, porque você vai intercalar título com primeiro plano, título, depois fundo. Então, assim, os caras vão trabalhar em cima e eles vão dar a saída dentro do perfil CMYK que eles têm lá na máquina deles, né? Entendi. Então, assim, eu mandando em RGB fica até melhor pra eles. Então, assim, dá pra trabalhar dessa forma. Agora, por exemplo, esse que você falou do Photoshop, o que acontece? Você coloca lá um perfil que eles usam Adobe RGB, né? E eles colocam pra ter visualização em CMYK. Aí eles selecionam o perfil lá que eles usam e aí, então, o que acontece? As cores, elas vão dar aquela apagada na tela, né? Vai ficar mais apagada, mas vai dar mais noção do que vai ser a hora que tiver impresso, né? Entendi. No caso do GIMP, até acontece isso também. Outro dia eu tava testando aqui, eu colocando alguns perfis e tal, e pedindo pra ele fazer a colometria absoluta lá e tal. E aí ele muda. Aí eu ia mudando a forma que eu queria que ele visualizasse as cores e ia mudando. E aí tem aquele lance lá de você selecionar pra ele marcar onde as cores estão muito fora, né? Aí teve uma imagem minha que manchou quase ela inteirinha. Aí eu fui ajustando e tal. Então dá pra fazer esse ajuste no GIMP também. Entendi, né? entendi. Então, assim, lá do profissional, você acha que o Diego, só um pouquinho, o Diego tem uma pergunta ali que é importantíssima pro que a gente tá falando até agora. Elias, a gente falou, quer dizer, tu e o Aprende estavam falando bastante ali a respeito de CMYK, RGB, DPI. Explica pro pessoal o que são esses termos técnicos aí, pro pessoal saber do que se trata. Ah, isso aí. sim. Então, o que acontece? Nós temos esses dois perfis aí, que são os que é o RGB, que é cor luz, né, que seria red, green e blue, né, que é a cor de tela de monitor, de TV, de tudo, né, é cor luz. E tem o CMYK, que é ciano, que seria o azul, o magenta, né, que é um bordeaux, o amarelo, e o K, que na verdade o K não o pessoal fala preto, mas não é, tem outro lance lá que agora eu não lembro. Então o que acontece? A gente tem cor luz e cor pigmento, né, então você nunca vai conseguir fazer com que uma cor luz fique igual a cor pigmento. Você vai ter uma simulação, né, por exemplo, na tela, né. E o lance do DPI são os pontos por polegadas, né. Então assim, para você trabalhar com impressão, você tem que trabalhar com uma imagem com no mínimo de resolução de 300 dpi, né. Acho que já dá para entender pelo menos o que era, né, que é o perfil, são perfis de cores, né, é isso. Então, são perfis de cores, são modos... Pensa pra pessoa que não faz a mínima ideia do que a gente tá falando de GIMP, só sabe que existe imagem no monitor delas e que ela imprime alguma coisa. Pra essa pessoa entender isso. Então, a pessoa em casa lá, que ela, por exemplo, fez um desenho no Inkscape lá e mandou imprimir, ela já vai perceber que deu diferença, porque o azul que ela colocou na bolinha que ela fez lá no Inkscape, a hora que ela imprimiu já saiu diferente. Por quê? Porque na impressora foi a cor pigmento e na tela tá vendo cor luz, né? Tá. E até tem um lance que é interessante, que, por exemplo, tem um cara tem um ilustrador que ele faz um trabalho fantástico, o José Américo Gobo. Ele tem até um blog, o Forks in Drills, acho que é alguma coisa assim. E ele trabalha muito, ele esmiuça muito esse lance de perfil de cor, essas coisas. É muito legal. Até depois passo o link. Tem um espectro de cor, aí você já deve ter visto, é um negócio bem coloridão, assim, que parece uma coisa de windsurf, assim. Aí geralmente tem uns trianguinhos dentro, assim, e tal. Aí o que acontece? Você tem lá uma bolinha lá, que é onde a gama de cores CMYK consegue, é a área daquele negócio ali, que é minúscula, que é o CMYK. Aí depois você tem o Adobe RGB, que é um triângulo maior, assim. E aí você tem o sRGB, que é um pouquinho menor. Então até o Américo, ele fala, ele chegou lá no esquema e deu a dica de usar o sRGB. Por quê? Porque você vai ter uma margem bem menor de chance de você trabalhar com uma cor que depois, na hora que você for imprimir, não dê certo, né? Porque a área que não é comum das duas é bem menor que do Adobe RGB.
né? Eu acho que era isso que eu queria falar. Eu queria também fazer um adendo aqui na questão do sufoco que eu passei, só que fugindo do assunto GIMP, só que Inkscape, mas segue o rumo. Veja só, o cara me comprou o arquivo CorelDRAW e, por sorte, eu tinha um HD com CorelDRAW. O que foi que eu fiz? Já que ele não estava aceitando o PDF, eu exportei a imagem, um PNG com o DPI bem alto e simplesmente colei lá na página bem configuradinha no CorelDRAW e mandei pra lá. Ele simplesmente imprimiu e pronto, sucesso. Ele não me cobrou nada, sabe? Maior bobagem, cara. Mas eu tive uma briga boa esses tempos aqui com aquela gráfica por causa de um folder aqui da Unesp que eu fiz no Scribus, né? Gerei o PDF e tal, e o cara já tinha feito outros trabalhos com PDF meu, e cismou que queria o CorelDRAW. Eu falei, mas não dá, cara, não tem como eu mandar o CorelDRAW desse negócio. Aí foi até que eu consegui convencer ele a usar o PDF lá e deu certo, né? Mas rapaz, foi uma briga boa. Porque tá geral mesmo. Antigamente a gráfica, os profissionais que trabalhavam na gráfica, os caras manjavam, né, de produção gráfica. Agora não, o cara faz um curso de CorelDRAW, design só CorelDRAW, porque eu acho que os outros o cara nem usa, acho que não sabe nem o que é design, e quer trabalhar na gráfica só com CorelDRAW, aí ferra tudo. Mas você sabe o que eles compram CorelDRAW? Isso eu já perguntei pra um cara da gráfica uma vez, eu andei dando uma pesquisada isso aí. Por que eles compram muito CorelDRAW? Porque o CorelDRAW, ele é um bom software pro cara que trabalha com design, talvez, vamos dizer assim, porque ele abre tudo de tudo. Então ele abre muitos formatos. Então, por abrir muitos formatos e ter suporte a várias impressoras PostScript, o camarada utiliza ele como base da gráfica. É como se fosse um fosquinha, né? Porque acaba sendo caro o cara usar como base de impressão da gráfica o Photoshop, por exemplo, entendeu? Acho que é bem... desculpa. Não, pode falar. Fala que vou aproveitar então a brecha aí e fazer uma perguntinha pra você. É o seguinte, baseado no que você falou no começo, você mexia com Photoshop, depois você fez um curso e foi aprender a mexer com ferramentas de open source, mas o que não ficou muito claro pra mim é o que foi que te fez então usar o GIMP? O que foi, porque você disse que estava confortável, você falou, não, eu não vou mexer nessa porcaria, não tô interessado. O que foi que te levou, cara? Qual foi o recurso? O que foi que fez com que você largasse o Photoshop atrás? Então, porque foi assim, como eu trabalho na Unesp, né, durante o dia e à noite só que eu mexo com ilustração, e a Unesp ela tem uma campanha forte, né, pra usar software livre e tal. Até esse curso foi pra fazer com que as pessoas, porque tá mais na área administrativa, né, LibreOffice e tal, e aí abriu pra essa área. E durante o curso eu tava com uma ilustração pra revista Salmos e Anjos da editora Alto Astral, e eu falei assim, vou tentar fazer esse santo no GIMP, né, vamos ver se ele, como se profissionalmente ele vai me atender, né, tal. E aí eu comecei a fazer e foi assim, eu até falo na minha palestra lá que eu fazia um pouquinho, exportava PSD, abria no Photoshop pra ver se estava legalzinho e tal, aí voltava, fazia um pouquinho, porque se eu percebesse que eu não ia dar conta de fazer tudo no GIMP, eu pulava pro Photoshop, né, e aí pra minha surpresa eu usei 100% do GIMP, consegui finalizar, ficou com a mesma coisa do que eu fazia no Photoshop, falei, caramba, dá pra eu usar esse, né, aí eu falei assim, não, vai ser legal, vai ser um desafio, aí eu resolvi mesmo largar, mas foi assim, eu tava avesso mesmo, mas depois que eu comecei a usar, e foi legal, assim, porque eu tenho um iMac meu aqui de 2007, que ele já tava arriando as pernas já, né, ele não queria mais saber de trabalhar com Photoshop, nem a pau. Aí eu instalei o Ubuntu nele, coloquei o GIMP e o bicho ficou alegrão, né, falei, caramba. É isso aí, tá vendo vocês aqui me questionando que eu boto o Linux Mac, tá vendo? Beleza, aí entra numa pergunta que já tava aí na pauta também, né, que é qual equipamento que tu utiliza hoje, tanto sistema quanto computador, mesa digitalizadora ou qualquer outro equipamento que tu usa. Eu tenho aliás, até pedi pro Og, como é que o pessoal fala aí, Wacom, sei lá como é que chama essa. Eu acho que é o Wacom, eu chamo de Wacom também. Então tá, então eu tenho uma Wacom Intus 3, ela é meio antiguinha já, eu tenho o meu iMac aqui, que às vezes eu uso ele ainda, mas e tem um laptop Intel Core i7, que aí esse é o que eu tô usando mais, né, com outro monitor aqui de tu usa Linux também, não é só o GIMP, né? Eu tô com Ubuntu, eu uso Ubuntu. Eu comecei no Ubuntu, eu já tentei outros, mas aí, sei lá, a gente na correria assim, aí você já tá acostumado, né? E aí eu tô nele mesmo. E até uns tempo atrás eu tentei o Triskel, né? Via live CD e tal. Eu sei como é que é o teu sofrimento, né? Tentar o Triskel. Elias? Deixa eu ter uma prova.
Elias, a respeito de equipamento, a respeito de monitor especificamente, tu usa o monitor normal assim ou tem alguma característica especial assim? Não, é um LG normal. Normalzinho. Aliás, ó, tem uma coisa assim, ó, eu nunca fui muito bitoladão nesse negócio de calibrar monitor, até assim, eu não sou muito exemplo assim, de falar assim, pô, cara, porque eu não calibro monitor. Eu dificilmente, às vezes, no meu Photoshop, acho que só quando eu tava quase pra largar ele que eu fui mexer com acertar perfil de cor lá, sabe, aquelas coisas. Eu chegava no final lá, eu ia converter pra CMYK, às vezes umas cores apagava e tal, eu falei assim, mas o cara não viu como é que tava a cor antes, e eu achava que não perdeu muito, boa, mandava, né? Você não pode fazer isso. Eu tentei fazer isso uma vez, cara. Desisti com a mesma velocidade que eu comecei, eu desisti de acertar o perfil do monitor. Coisinha chata. E outra, né? Você acerta aqui, aí sua iluminação muda e já não... eu sei que eu nunca dei muito lado pra essas coisas, não, mas tô fazendo até hoje, né? O pessoal manda de volta, quer dizer, tá dando certo, né? E eu acho que quanto mais você se preocupa com isso, acho que pior fica, né? Porque é uma coisa que não pode fazer nunca, por exemplo, você tá fazendo o seu trabalho lá, finalizou ele em RGB, aí você salva uma imagem em RGB e manda pro cara. Aí depois você vai querer mandar ela convertida pra CMYK, aí você tá ferrado. Aí o cara vai querer aquelas cores vibrantes lá que você mandou antes, aí ferrou, né? Você tem que converter antes, aí beleza, depois você salva, volta ao RGB de novo e manda RGB pro cara, mas já com as cores apagadinhas. Porque se você mandar antes, então, ferra, né? Então o RGB ele é mais vibrante que o CMYK. É mais vibrante, né? Tanto tem, às vezes você trabalha com, sei lá, um verde água lá, tá bonito aquele negócio, né? A hora que você passa aquilo pra CMYK, bicho apaga. Tem como você chegar numa cor próxima, mas você tá trabalhando com RGB. Tem até um esqueminha que até esse Américo que eu citei, ele faz, né? Que foi uma dica que ele deu. Você pega, faz todas as cores, né? Que você quer, por exemplo, usar faz uma bolinha lá das cores e tal, aí você converte aquilo pra CMYK, aí ele já vai dar aquela, né? Vai ajustar elas, quer dizer, a cor que tiver muito vibrante, que você não vai conseguir na cor pigmento, né? Na tinta, ela já vai dar aquela apagadinha. Aí depois você volta de novo pra RGB, quer dizer, você já tem uma paleta de cor ali que você tem certeza que se você usar aquilo ali não vai ter problema depois, né? Não vai mudar, né? Vou aproveitar então outra brecha, hein? Vou fazer outra pergunta pra ti. Não tem nada a ver com Photoshop ou GIMP, mas a minha pergunta é, você no comecinho da entrevista, né, mencionaram que você fez alguns designs para algumas revistas brasileiras, correto? Entre elas a Super Interessante, não é isso? Isso. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, independente da tecnologia e tal, como é que você conseguiu esses trabalhos? Porque eu imagino, quantas pessoas devem fazer o tipo de trabalho que você faz no Brasil inteiro, mas quantos que conseguem trabalhar na Super Interessante, por exemplo? Como é que você chegou lá? Vou chegar nessas revistas foi por conta do Salão de Humor de Piracicaba. Não tem nada a ver com revista. Eu fazia muita caricatura pro Salão de Humor de Piracicaba e tal. Eu não ganhava prêmio, mas era selecionado, né, pra exposição. Aí eles montavam uns catálogos, né, impressos e tal, com todos os trabalhos selecionados. Aí em 2010, 2009, finalzinho de 2009, o Ota, né, que era o editor da MED, tava saindo e entrou um rapazinho novo lá, o Rafael Fernandes. Aí começou a procurar uma galerinha nova, assim, no meio, né, porque eu já tava velho. E pra começar a dar uma renovada na revista, né, na MED. Que aí ano foi mesmo? Que ano que foi isso? Foi em 2009. 2009? 2009 eu já não lia mais a MED. A MED já tava numa fase meio... Já não era aquela... a MED, né? Mas então, e aí ele me convidou para fazer as capas da MED. Numa das edições, o Danilo Gentili fez aquelas resposta cretina para pergunta imbecil, né? E ele viu minhas capas e tal, né? Aí ele me chamou para fazer o cartaz do show de comédia stand-up dele, volume 1. Aí que começou a surgir o lance da revista, porque o pessoal da Playboy viu o cartaz dele e me chamou para fazer uma ilustração do André Sanches, né? Que ia ser como o poderoso chefão e tal. Acabou não vingando, a matéria caiu, virou entrevista depois, eles não usaram. Mas aí meu cadastro já ficou na Abril. E aí o pessoal viu também esse trabalho, né, que eu tinha feito. Aí o pessoal da Mundo Estranho entrou em contato, né, e a Mundo Estranho aliás, a Mundo Estranho, ela surgiu da Super Interessante, né, que eles fizeram uma edição especial lá com as matérias lá, tal, e da Super Interessante, e ela acabou virando uma revista nova, né, e as duas estão juntas ali, então uma levou a outra, né. Existem possibilidades de trabalho para quem trabalha nessa área
aí no mercado exterior, no Brasil, no mercado fora do Brasil? Então, do mercado fora do Brasil eu não sabia te dizer, cara. Mas eu acho que tem sim. Bom, o pessoal na área de quadrinhos é bem forte, né? Agora, desse outro lado, eu já não sei te dizer, cara. Eu não vou arriscar não, porque eu não tenho conhecimento, aí eu falo besteira. Eu sei que quadrinhos é muito forte, né? Elias, e já emendando nesse assunto aí, o que tu acha que o GIMP tá faltando nele pra ele se tornar uma referência no mercado, assim? Então, rapaz, eu também, assim, falar pra você, não tenho uma opinião bem formada disso, não. E eu penso também que se não faltar nada, ele também não vai ser, né? Por causa dessa ideia equivocada que já tá enraizada aí, de que, né, tem que ser Photoshop, não sei o que mais lá. Eu acho mesmo que ele fosse o melhor software, eu acho que ia ser difícil agora. Ia dar muito trabalho pra conseguir, né, transformar ele como referência. Tem alguma coisa que faz no GIMP e não consegue fazer no Photoshop? Alguma coisa que faz no Photoshop e tu não consegue fazer no GIMP? Tem um negocinho bacana no GIMP que você não consegue fazer no Photoshop. E eu já testei, até numa versão do Photoshop CS e sei lá quantos aí. Um pouquinho antes da nuvem aí. CC? A CC. Por exemplo, tem um lance que, por exemplo, aquele ajuste de curvas, né, que usa bastante para ajustar a imagem que tá escura, clara, tal, né? O Photoshop trabalha só com os canais RGB. O GIMP trabalha com alpha também, que é a transparência, né? Nível de transparência e tal. Então o que acontece? Se você pegar uma imagem, até eu fiz isso, eu criei uma imagem no Photoshop, né, com fundo transparente, apaguei um pedaço dela, aí aquele pedaço ficou transparente também, e exportei com um PNG com fundo transparente. Eu abri no GIMP, aí eu fui lá em curvas, aí fui no canal alpha e pintei de novo. Aí aquilo que eu tinha apagado no Photoshop eu recuperei no GIMP, né? Isso aí o Photoshop não faz. É bem legal isso aí, você, por exemplo, mandar alguma mensagem secreta, você apaga, né? Aí a pessoa depois vai lá, abre no GIMP e recupera. Fica a dica. Vou fazer uma perguntinha. O GIMP para ser usado assim, porque muita gente utiliza ele para fruto web, né? Ou seja, para fazer page, enfim, né? Aí eu te pergunto, o que você acha? Não sei, você também trabalha com design, web design, o que você acha do GIMP para atender isso, né? Como, por exemplo, botar um banner lá com efeito, né? Ou então colocar algum macro, alguma coisa, isso também até puxar lá para se ainda existe isso. Tu lembra dos scripts full? Isso ainda existe? Né? Então, assim, o que você acha aí do GIMP para ser utilizado como uma interface boa para web, para fazer site, né? Então, que essa parte assim eu não mexo muito, mas eu acho que é tranquilo, cara. Eu acho assim, quando não vai muito pro lado desse lance de CMYK, essas coisas, só no RGB eu acho que o GIMP dá conta de tudo. E, pô, ele trabalha com console de Python dentro dele ali, cara. O Sebastião lá, o João, ixi, agora fugiu o nome dele, o Bueno lá, o João Bueno, pô, o cara faz umas coisas loucas, cara, via console Python dentro do GIMP, sabe? Então, assim, dá pra fazer umas coisas bem malucas. Pô, eu nem sabia que tinha isso. Tem, rapaz. Eu cheguei a fazer um mini curso lá no Gnograph com o João, que foi muito legal. Só usando Python, assim, pra você criar uns negócios lá, doido dentro do GIMP. Muito maluco. Isso aí é esse script full? Não, é um console Python mesmo lá. Tá, esse script full, que diabo que é isso aqui? Eu sei que eu já vi alguma vez no menu lá. Então, mas eu não sei direito disso aí também não. Por isso que eu falo assim, por isso que eu falo que qualquer software pra mim tá sobrando, porque eu não avanço muito, assim, sabe? Tanto que eu acho que a minha migração do Photoshop pro GIMP foi fácil, porque assim, eu não usava muita coisa que o Photoshop oferecia, assim, sabe? Eu usava mais o basicão mesmo, que era o que me atendia, era aquilo que eu usava e tal. Então foi tranquilo. O que dava pra perceber, então, pra ti não interessa a ferramenta no final das contas, né? Não, eu sempre falo, não importa a ferramenta, é assim que você faz com ela. Tem cara que outro dia eu fui arriscar aí, ficou uma merda. Tem cara que pinta com café, né? Quer dizer, pô, vocês tem aquarela cara pra cacete aí, né? E você consegue uns efeitos maravilhosos lembrando a aquarela usando café. Então, não importa, né? Thiago, foi tu que botou essa pergunta última ali? Foi sim. Pode. Elias, você por acaso já conhece alguma empresa que trabalhe usando o GIMP, especificamente o GIMP? Não sei te dizer. Se usa, não fala, né? Às vezes fica com vergonha de falar, né? Besteira, né, cara? Pô. Tem uma pergunta que não tá aqui, tá? Tem uma pergunta que não tá aqui, que me vem aqui, é mais no estilo até que o Og faz lá no Castalho. Como é que é o teu processo criativo? Como é que tu começa a fazer, tu faz bastante capas, né? Como é que tu começa isso? Da onde que vem as tuas ideias e como é que tu faz todo o teu processo? Porque, na verdade, a ideia vem, assim, mais ou menos pronta, né? Eles já falam mais ou menos o que eles querem. Aí, a minha
licença poética é um pouco limitada, assim. Mas eu já... às vezes eu começava a esboçar no papel e tal, mas aí foi o que eu falei. Eu gostei do MyPaint porque eu simulo o que eu fazia no papel no MyPaint. Porque aquele lance de você tendo que apagar e fazer de novo, aquilo é legal. Parece que o seu cérebro trabalha melhor do que quando você... essa perna ficou curta aqui, vou lá, estico ela e, né, é melhor se você desenha de novo, quer dizer, às vezes você consegue um traço diferente ou tiver uma ideia diferente daquela posição e tal. Então eu faço tudo no computador mesmo. Então eu uso bastante o MyPaint para esboçar, fazer os primeiros rabiscos, assim. Aí depois é GIMP mesmo, né, diretão. E eu uso bastante, eu gosto de colocar bastante textura, assim. Então às vezes eu uso parte de foto mesmo e aí uma coisa que, por exemplo, no GIMP ainda precisa melhorar um pouquinho é essa parte de deformação, né, que você abre uma janelinha lá pra você deformar uma imagem, por exemplo, porque eu usava muito isso quando eu fazia as capas da MED, então que no GIMP chama gaiola lá, né, só que a gaiola dele é meio ruinzinha, eu prefiro usar a deformação interativa, mas como ela não trabalha dentro da imagem, que é como já vai ser na próxima versão, né, às vezes você não sabe o tanto que você tem que deformar ali para ela encaixar com o restante da imagem, então é meio chato assim de mexer, né, então até isso aí linka com a anterior lá, que falou que tem no Photoshop que não tem no GIMP, né? Sim. Vem que no GIMP, na próxima versão, já vai estar bem legal isso aí. E quanto tempo tu demora pra fazer uma capa? Então, como eu só pego à noite, assim, fim de semana, quando pega fim de semana, ele vai mais rápido, né? Porque aí você tem sábado, domingo, você esquece da família. É que nem eu editando podcast. Então, geralmente é uma semana, assim, né? Eu tenho... Em horas, mais ou menos? Em horas vai dar... eu não consigo trabalhar muito à noite, não, porque antes eu conseguia bastante, agora eu tô ficando velho. A idade, né? Vai dar. Vai dar o quê? Eu tava nas 4. Vai dar uns 20 horas, mais ou menos. Era o que eu demorava pra editar um podcast. Tá falando pro pessoal, eu consegui reduzir de 20 pra 4 horas. Se eu conseguisse reduzir de 20 pra 4 uma capa, hein? Putz, O último episódio eu editei no domingo de noite. O pessoal que sabe a hora que eu postei. É isso. Elias, voltando aqui pra o que você falou, que gostava muito da forma de trabalhar com papel, que você tinha que apagar e tal. Eu andei olhando seu Facebook e tinha lá uma publicação sua da sua área de trabalho. E tinha a sua mesa digitalizadora. E em cima dela tinha uma folha de papel. Sim. E você disse que era uma técnica que você usava pra se sentir mais desenhando no papel. Então, rapaz, esse negócio, eu peguei essa mania do Adelmo, né? Que quando eu fui trabalhar, tem uma época que eu saí de férias, aí eu fui trabalhar, porque assim, eu trabalhava em casa e tal. Eu teve uma época que eu saí de férias e falou, traz sua máquina pra cá, a gente pro estúdio aqui, a gente trabalhar junto e tal. E aí eu falei, mas por que você fala? Porque ele falou assim, fica mais... Porque assim, é um plástico, né, acrílico assim, tem hora que transpira, fica grudando. E o papel, parece que você passa a caneta assim, dá a impressão que você tá desenhando no papel mesmo. Aí eu comecei a usar também, né? E acostumei com esse negócio, cara. E é legal, porque fica aquela folha ali, quer dizer, a hora que você passa a caneta, parece que você tá riscando um papel, faz o barulhinho, e também serve pra você fazer a anotação, aqui, né? Serve pra você fazer anotações e tal, e tanto que a folha que eu tô agora nela aqui tá nojenta, cara, porque já tá encardida, suja, assim, porque... Deixa eu fazer uma pergunta, você fala o Wacom, você tá falando daqueles dispositivos de mesa que tem uma caneta, não é isso? Isso, é. É que antes do Steve Jobs, a chamava-se tablet, né? Tablet, aí agora a gente fala tablet, o pessoal já vai, né? Tá, só fazer uma pequena observaçãozinha aqui, no kernel Linux, isso já há bastante tempo, acho que lá no finalzinho do kernel 2.4, se não me engano, ele já suportava dispositivos Wacom, ou seja... Então, e assim, é muito legal, porque, por exemplo, lá no sistema do mal lá, você tem que ficar instalando driver e tal, né? No Mac também, você tem que ficar instalando driver e tal. Aí é legal, você pega, você liga no... eu peguei o Trisquel lá no Live CD e tal, e abri o GIMP desenhando já com recurso de reconhecimento de pressão, tudo sem ter que fazer nada, quer dizer, falar, porque é o Ubuntu e tal, não, é o Trisquel lá que diz que não tem nada de proprietário, né? E funcionou belezinha. E até tem um Mozart Code, o Mozart Code, não sei se vocês lembram dele, cara, o cara é fodidão em quadrinhos, acho que foi um dos pioneiros de quadrinhos que trabalhou pra fora, né, do país e tal. O pessoal conhece muito aquelas coleções de aprender a desenhar, que vendia na banca e tal. Ele também só usa software livre agora. E eu não lembro se foi numa postagem do blog dele lá, que ele falou que ele conseguia até mais fidelidade
qualidade do traço usando software livre. E eu concordo com ele, porque eu achei melhor trabalhar com a mesa Wacom que não usa o driver, né, da Wacom, né? É porque quando você falou isso aí, me lembrei na parte do kernel, né? Porque então. E assim, eu achei mais gostoso de trabalhar com a mesa no GIMP do que trabalhar com a mesa no iMac usando Photoshop. Quer dizer, eu me senti mais... sei lá como é que eu vou dizer. Eu achei melhor, cara. Vai fugir a palavra. A instalação do driver no sistema lá do inimigo, ele é demorado pra caramba. Ganhando vários sinônimos aí. Fora que manda reiniciar. Putaria desgraçada. Não duvida, já desde o kernel 2.4, bota aí 18, 20 pra cima, eu não me recordo. Você tinha lá já as opções lá dos dispositivos Wacom. Então lá pra quem compilava o kernel na mão, editando lá o config, você tinha lá que era o config USB Wacom, né, que você conseguia colocar. Então ele tinha 3 dispositivos que você tinha que carregar, dispositivos que você tinha que carregar naquela época, que era logicamente a plataforma do teu USB, né, seja lá o HCI ou o HCI, né, aí vai muita questão de USB universal ou USB Intel, né, e o eHCI, que é o USB 2.0, você levantava também com o Module Probe lá o dispositivo Wacom, e eu me lembro que era o EVDev também, aí tinha que editar lá os arquivos para que o X386 na época, né? Ele não era o Shorg não, tá, gente? O X386. Ele pudesse rodar os dispositivos, que era um drive lá, que era o Wacom_drv.o, que você compilava, você mantinha ele, já tinha ele já lá, quando você instalava lá, já estava diretamente já na interface, e você conseguia fazer funcionar. Então, quando ele tá falando isso, simplesmente a gente tá falando aquela plaquinha que você coloca sobre a mesa, né? Que é onde tem lá o negocinho. Eu já mexi muito com isso, que você liga via USB. Eu não sei se tinha essa plaquinha via paralelo. Eu acho que não tem, acho que era só USB. Pensei que você ia falar da época também que você tinha que ligar o carro a manivela, pô. Quem é que compila kernel esses dias? Ué, eu não posso falar nada. O Diego acabou de colar aqui no nosso chat interno, ele colou uma imagem do Amiga antigo com um aplicativo que era muito interessante, que é o Depente. Isso eu tô falando, gente, da época em que o Workbench lá do Amiga, aquele o sistema profissional Amiga, era bem assim, 4, 6, 8 cores, sabe? Ele colou aí, não foi, Eugênio? Sim. Botei aí a imagem, depois se bota aí no link aí. Sim, vou botar sim. É da Wikipedia essa imagem. Sabe o que é legal vocês colocarem? Porque assim, isso faz uma referência que aplicativos gráficos existem já há bastante tempo, gente. Isso aí, a gente tá falando de Amiga aqui, é uma máquina muito antiga, né? É na época lá do MSX, né? Assim, enfim, é antes aí da explosão PC, né? Gente, conseguimos cumprir a nossa pauta. E no tempo ainda. Isso que foi legal. Só que eu ainda queria falar mais uma coisa, até que eu tava divulgando, eu vi que no Dio-Linux lá tava divulgando. Elias, é a tua página, aquela lá do Como Viver Sem o Photoshop. Como Viver Sem o Photoshop. Isso. Então. Tu tá numa campanha ali pra já alcançar um número X, né? Eu fiz uma brincadeira lá, né? Esse tempo atrás, em julho, eu falei, só falta 900 e poucos pra 2.000 curtidas e tal. Uhum. Só que o pessoal não entendeu, aí só curtia o desenho lá e esquecia de curtir a página. Aí eu falei, vou pôr de novo. Aí, mas de novo, o pessoal curte o desenho lá, que acha engraçadinho, mas não curte a página. Então, aí, pessoal, curte a página lá. Vamos divulgar aí também. Cara, eu só tenho uma última pergunta pra você, cara. Quando eu vejo a tua caricatura, foi você que fez de si mesmo ou alguém fez pra você? Não, fui eu mesmo, cara. Legal, foi legal, porque, cara. Assim, eu já fazia, na época da MED, às vezes a gente fazia umas sátiras lá no miolo, né? Às vezes fazia até teve uma vez que a gente fez uma historinha lá que tinha um rapazinho lá que ele era um pentelho mesmo, cara. Ele azucrinava, a gente era na época do MSN, rapaz, o moleque não dava sossego, sabe? Então nós fizemos, quando ele começou a namorar, ele não quis mais saber da média, a gente fez uma historinha lá, tal, né? Que era a pior notícia do ano e tal. E eu sempre já me desenhava lá, né? Eu e o Rafael, então até virou uniforme, assim, né? Eu nas minhas palestras eu só vou de camiseta vermelha, calça
jeans e o All-Star preto, né? Hoje eu tô com a camisa vermelha, cara. Não ia aparecer, mas eu pus. Meio que... Aproveitando, tu também vai estar na Latino Air, né? Esse ano. Sim, vou estar na Latino Air esse ano. Dia 15, às 12 horas, no Espaço Brasil. Mas quem tiver interessado em conhecer teu trabalho lá, conversar contigo... sim, vai lá. E esse ano eu vou com uma palestra nova, porque é o CV SP3. Eu fiz CV SP3 porque é como versão Photoshop, né? 3, é a versão 3, porque na verdade não é 3, né? Porque era pra ser 2. Porque eu fiz uma sacanagem, porque eu fui em 2013 e aí eu fui como versão Photoshop, né? Relato de minha migração sem trauma e tal. Aí em 2014 eu não consegui montar outra palestra, aí eu peguei e coloquei como versão Photoshop 2, né? Mas era a mesma palestra, só que acrescentei umas coisinhas lá e tal, né? Mas o pessoal que viu, percebeu, e também quem não tinha visto, eu falei que era a mesma e tal. Mas aí agora eu vim com a CVSP3. Esse CVSP3 eu fiz pra fazer uma homenagem ao pessoal que mexe com... como se fosse PHP, HTML5, sei lá, alguma coisa assim. Pra fazer uma homenagem ao pessoal que mexe com código, né? Uhum. E fica todo mundo pagando pau aí pra quem faz esses desenhos fudidão aí, né? Não digo nem eu, mas tem cara mais foda que eu ainda. Fica pagando pau pra esses caras, mas esquece que, o cara tá usando uma ferramenta lá que já tá pronta. Por exemplo, tem um pincel lá que simula óleo lá e tal, que já tá pronto, e aquilo ali, quantas linhas de código pra fazer aquela porra funcionar, né? Então, sei lá, tem que dar valor pra esses caras, né? Então, foi uma forma de eu homenagear, eu fiz como se fosse um nome de linguagem, assim, e tal. Uhum. O Diego postou uma foto sua aí, da sua mesa, que você tinha colocado lá no Facebook, eu até escrevi lá uma vez, da tua piscina. Sim, é uma sacanagem. Agora eu coloquei aqueles toldo, eu deixo o toldo fechado ali, porque ele é translúcido, eu não consigo ver a piscina mais, né? Cara, mas eu vou fazer uma observação na tua mesa, cara. É uma coisa que eu tenho reparado bastante. Vocês já repararam que todo mundo que é design, a mesa direitinha, sabe? Tudo no lugarzinho certinho. Não, mas isso aí foi só pra tirar foto, cara. Você uma zona. Eu já ia perguntar se era isso mesmo. Não. Tanto que esses bichinhos que eu coloquei nem fica aí, fica na prateleira do armário aqui. Então tá, vamos finalizando então. Foi um papo bem legal aqui que a gente teve sobre GIMP, sobre a experiência de alguém que saiu do mundo do mal, do Photoshop, foi ao GIMP. Quero agradecer a vocês, todos que participaram na gravação, quem tá ouvindo também, né? Mas então aí, o pessoal, Aprígio, Diego, Thiago, Og, principalmente ao Elias aí por participar e falar um pouco da tua experiência aqui pra nós. Pedir pra vocês agora então, deixar um recadinho final, uma despedida aí, vamos começar em ordem alfabética agora. Aprígio, pronuncie-se. Ô, gente, legal! Tchau! Até o próximo podcast. Vamos ver se eu ainda sei aqui a ordem alfabética, é o Diego agora. Acho que é. Então é isso aí. Valeu pelo episódio aí. Agradeço aí ao Elias por ter participado aí. E agradeço o Ivan por poder ter participado do episódio aí. E principalmente aos ouvintes aí. Até o próximo Opencast. É o Og agora, né? Né? Tô mal até de alfabeto aqui. Então vamos lá. Obrigado pelo convite para participar mais um episódio. Prazer conhecer o Elias, o Thiago, e prazer rever você, Ivan, e o Diego, e o Aprígio, é claro. E também vou aproveitar, deixa e falar, se vocês não escutaram o último episódio do Castalho, vai lá, dá uma escutada e deixa o seu comentário. O último não, os últimos dois, né, cara? Tão show de bola os últimos dois. Valeu, obrigado. Acesse agora você mesmo os episódios finais de Castalho. Isso aí. Thiago? Opa, pra já. Queria agradecer a oportunidade de participar de mais um Opencast e também foi um prazer conhecer aí o OG e o Elias. Então é isso aí, galera. Não usem o sistema do inimigo. Valeu. OG? Elias, qualquer coisa tem aí, divulgar algum trabalho, falar, agradecer ao povo aí. Eu só tenho que agradecer vocês aí pela oportunidade. Eu fiquei nervoso pra caramba, eu tô com a mão suando aqui, mas acho que foi legal. É sempre bom a gente poder ter a oportunidade assim de poder falar um pouco, né, tal. E assim que destravar aqui eu vou lá ver e tal. Viu, Og? É só destravar a minha máquina aqui. É só terminando aqui eu entro. É legalzinho, cara. Eu tô tão feliz assim de mexer com GNU Linux, porque tem umas coisinhas bacanas assim. Às vezes eu detono a máquina inteirinha. Eu já formatei umas 500 vezes já, porque às vezes eu faço uns bagulho meio louco lá e uma vez eu paguei tudo Python dela, sabe, assim, que eu queria... Não, eu fui fazer um mini curso de Python. Agora eu não vou contar a história, cara, é pra me despedir, né? Mas é rapidinho, depois você corta. Eu fui fazer um mini curso, eu falei, caramba, agora tal. Aí eu não conseguia usar a versão lá, 3 do Python lá, porque o programinha minha só lia 2, aí eu precisava da 3. Falei, eu não sei o que,
aí, eu não sei o que eu aprontei lá, que eu mandei apagar a Python, aí ele começou a apagar tudo, né? Aí começou a correr aquele monte de linha, falei, fodeu tudo, aí arregaçou tudo, aí tinha que formatar tudo. Mas é legal, cara, porque tem muita coisa que eu resolvo via terminal, assim, sabe? Então... O erro do Python já cometi. Já, também. Que beleza, cara, achei que era... Eu já vi cometer isso aí lá na faculdade, cara. Eu excluí pra instalar uma versão mais nova, cara. Foi isso que eu fiz, então. Falei, vou excluir, aí instala mais nova. Aí ele começa a apagar tudo quanto é coisa que tem Python, né? Eu acho que eu agradecer a vocês todos aí, prazer conhecê-los, né? Mesmo que seja só por voz, de voltar a falar com a Aprígio. Fazia tempo que eu falava com ele. Eu conheci o Aprígio no primeiro evento de software livre que eu participei, que foi o encontro de software livre aqui da Unesp e tal, em 2013. Ele veio e tal. Depois foi uma outra vez também, depois a gente se encontrou de novo lá no Espírito Santo. Isso, verdade, lá no fórum Espírito Livre. Do Espírito Livre, exatamente. Espírito Livre. Você legal. E o Valdir lá, gente boa. O Valdir e eu estamos sempre juntos. Por isso que sai a piadinha aí, né? Que pra todo lugar a gente... nós vamos junto de novo, cara, pra Latinoair. Nós vamos no mesmo voo, né? Porque também não tinha lógica, né? Botar cada um num voo, sair do mesmo lugar. Beleza, pessoal, obrigadão mesmo. Fiquei muito contente pelo convite do Ivan. Eu até gostei desse negócio, rapaz, legal. A gente fica nervoso, mas fica menos, porque não tem ninguém te olhando, né, tal. Mas beleza, é isso aí. Então é isso, Elias, muito obrigado aí pela participação. Obrigado a todo mundo aí que participou. Valeu. E até o próximo episódio, então, do Opencast. Isso aí, gente. Então, Ixi, agora eu me perdi, caramba. Tava falando do RGB SMIC. Isso, RGB SMIC, mas eu tava querendo... Você tava falando, lembrando o assunto do rapaz aí que você falou que tem um site. Isso, tal. Nossa, eu sou assim, cara. Eu começo a falar um negócio, eu boto um negócio no meio, aí fode tudo, cara. Aí pra eu voltar de novo... Não... Fica tranquilo que o Ivan corta esses pedaços aí, mas isso aí eu não sei, cara. Eu acho que essa parte aí vai ficar no extra. Caramba, deu branco agora. Onde eu tô mesmo? Quem são vocês? O que eu tô fazendo aqui mesmo? Então, tá. Do lance. Então, uma coisa foi levando a outra. Por exemplo, eu comecei lá com meus desenhos da disciplina de desenho de observação, levei para o Adelma, aí fiz bastante anúncio publicitário com ele. Nesse tempo que eu estava fazendo anúncio para ele, surgiu a revista Salmos e Anjos, né? Que era de Santos, tal, comecei a fazer também, aí começou a aparecer, aí você começa a divulgar, tal, né? Só que, para chegar, eu tô misturando as histórias, cara, esquece essa aí.